Eu estou aqui com esse relatório que nós construímos a muitas mãos como consultores da Apriori, que trata a respeito da questão do erro que gestores cometem ao aceitar reclamação e não procurar soluções. Muito bem, vamos fazer uma breve pausa aqui para a gente falar rapidinho a respeito do DEC, que é o nosso Direção Estratégica Clara, o programa que aplica todo esse conteúdo que você está vendo e muito mais à sua realidade de trabalho dentro da sua área de responsabilidade, independente do tipo de negócio do qual você faz parte. Aproveita que os preços ainda são os antigos e agora a gente ainda tem mais uma inovação, que é a integração completa de inteligência artificial para cada um dos aspectos que são abordados dentro do DEC. Vai estruturar missão, visão, valores e valor de gestão, tem lá uma inteligência artificial para você aplicar. Quer saber como é que você cria indicadores para você, para sua equipe, para sua área de responsabilidade? Tem lá uma inteligência para isso. Quer definir padrões de estrutura de cargos e salários para cada um dos descritivos de cargos? Tem lá uma estrutura definida de um agente de inteligência artificial para te apoiar com isso também. Então aproveita, clica aqui em Saiba Mais, entra na nossa landing page e se inscreve no nosso deck. Agora vamos voltar para mais conteúdo para você. Quero compartilhar isso com você, porque isso é um relatório que a gente está enviando para todos os nossos clientes, mas é importante que quanto mais gente saiba a respeito disso, mais a gente consiga cultivar uma nova cultura dentro das empresas no Brasil, para a gente conseguir levar o patamar do Brasil para um outro grau de competitividade, ainda mais nesses tempos de inteligência artificial. A gente precisa defender a nossa competitividade empresarial para que a gente possa, inclusive, manter o nosso ganha-pão. Então, a gente está fazendo isso como uma contribuição realmente para ajudar todo mundo a acordar para as questões que são importantes em termos de competitividade. Então, dentro do nosso relatório, alguns aspectos que a gente colocou que são essência de pesquisa em mais de 100 empresas dos mais diversos tamanhos e tipos de negócio, né? A gente colocou alguns elementos principais aqui. O primeiro deles, que é uma coisa que acontece com muita frequência, inclusive na semana passada eu estava num cliente e aconteceu isso, que são as reuniões focadas em reclamação por parte da equipe. E isso não acontece só no campo da operação em relação a um nível de supervisão. Isso também acontece com grupos de gerentes e profissionais de nível intermediário. Então, esquece esse rótulo de achar que reunião de reclamação vai acontecer só no âmbito da operação, porque isso não é verdade, tá? Então, primeira coisa, reunião de reclamação é aquela que você já deve ter participado de muitas, que começa com as pessoas falando mal das estruturas que a empresa fornece, reclamando da não decisão, de que as coisas começam e não têm continuidade e assim por diante. E ao invés da gente focar o nosso discurso, a nossa atenção em relação ao, ok, o que que a gente pode fazer dentro do nosso ambiente e do nosso âmbito de responsabilidade para resolver e solucionar esses problemas, fica uma reunião de reclamação. E a liderança, quando acata esse tipo de reunião e acata esse tipo de reclamação, ela vai perdendo força, vai perdendo a capacidade de mobilizar as pessoas para agir. Então, não seja esse tipo de gestor, não seja esse tipo de gestora, porque isso parece ser uma boa gestão, mas não é. Você não está acolhendo, você está permitindo que as pessoas fiquem reclamando ao invés de assumir responsabilidade. Você está sendo bundão, você está sendo bundona. Então, puxa a responsabilidade e fala assim: parou, chega de reclamação, vamos achar uma solução, vamos ver o que a gente pode fazer e vamos para cima. Ok? Essa é a sua postura, isso sim é fazer gestão. Segunda questão aqui que aparece no nosso relatório é o desinteresse em treinamento. Pô, a gente dá muito treinamento, a gente faz muito workshop, muita oficina prática para desenvolver habilidades em planejamento estratégico, em criação de diferencial competitivo, formatação de documentos, análise de processos. O que você imaginar, a gente tem trabalhado dentro das organizações treinamentos. E o que, que acontece com alguma frequência? As pessoas chegam e falam assim: pô, isso aqui é um circo, isso aqui não serve para nada, tem um monte de gente que não está interessada, nós deveríamos estar trabalhando, a gente está aqui sem fazer nada. Quando a liderança, né, quando o âmbito da gestão acolhe esse tipo de reclamação e leva isso para o RH, leva isso para a diretoria, valorizando a reclamação, valorizando o desinteresse do pessoal em relação à questão do que está sendo proposto, que tem um custo, né? Tem uma finalidade prática que é ajudar as pessoas a melhorar o desempenho. Se você, como gestor, como gestora, acolhe esse tipo de reclamação de desinteresse e leva isso para o RH, leva isso para a diretoria
e acolhe esse tipo de motim, você também pode estar achando que você está sendo uma pessoa que está contribuindo para a gestão, porque você está acolhendo, porque você está tentando ver o que dá para fazer de diferente, e na verdade você está puxando o tapete da própria organização, e ao invés de confrontar, você está dando espaço para as pessoas que são desinteressadas, porque as pessoas que são desinteressadas, elas falam em nome dos outros. Elas falam assim: "Ah, as pessoas não prestam atenção". Você está prestando atenção? Tô. Então me fala, o que a gente está conversando aqui? Confronta a pessoa que traz esse tipo de reclamação. Você não pode deixar passar em branco as nuvens, porque se você, como gestor ou como gestora, não confronta, não põe os pingos nos is e não diz que isso é para ser levado a sério, vira a casa da mãe Joana. E depois você não adianta querer cobrar resultado, porque não vai vir. Você está dando espaço para as pessoas arrumarem desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Esse não é um treinamento que foi organizado pela empresa? Então tem que acontecer. Esse é o princípio, e isso é fazer boa gestão. Tem um outro ponto aqui que acontece muito, que é quando as pessoas chegam para fazer uma solicitação, e muitas vezes essa pessoa é o consultor ou é a consultora que chega para fazer uma solicitação e fala assim, viu, sabe aquele processo que você tem? Me manda os parâmetros para eu poder dar uma olhada, porque eu estou trabalhando com outro setor para a gente ver como é que a gente pode melhorar esse procedimento e eu preciso da sua informação de como é que você usa isso dentro do seu setor. Ao invés de você prontamente me responder, claro, está aqui o que eu uso, é esse jeito, etc. Fala assim, nossa, eu estou super ocupado, eu te mando daqui a alguns dias, pode ser? Ou então fala assim, olha, eu não sei se eu posso te mandar, eu vou ver com a minha diretoria. Ah, você já falou com a tua liderança, com o teu gestor, com a tua gestora, para ver se pode, para ver se a gente está alinhado em relação a isso, principalmente quando você responde para uma outra gestão que não a mesma que a minha. E aí, quando a gente atua dessa forma e quando a gente permite que os nossos membros de equipe tenham esse tipo de atitude, a gente está criando silos, a gente está criando feudos, a gente está criando setores dentro da empresa que não se conversam. Pior do que isso, quando você acolhe alguém que vem te perguntar assim, viu? Então, olha, o setor tal vem me pedir tal relatório, posso enviar? E se você é chefe dessa pessoa que vem com esse tipo de pergunta e você acolhe, você dá corda, etc., você é a pessoa que tem responsabilidade maior do que a pessoa que te pediu, que está dando respaldo para esse tipo de divisão dentro da própria empresa. Você está criando feudos, você está criando pequenos reinos do grande reinado. E aí só tem um lugar para onde isso vai, que é para o brejo. As coisas não têm como funcionar quando um colega de trabalho não pode pedir uma informação, não pode pedir uma contribuição para o colega, sem que o coleguinha vá correndo para o papai e para a mamãe para pedir a bênção, sem autonomia, sem clareza da responsabilidade. Vira a casa da mãe Joana. E o que é mais interessante é que se você não deixa o macaco no ombro de quem é responsabilidade pentear, volta para você no papel de gestor, no papel de gestora. Se você está num cargo acima de diretoria e etc., e você permite que os seus gerentes, toda vez que forem solicitados de algo, venham perguntar se pode, venham perguntar se deve mesmo, se isso é prioridade, se não é, você, como diretor, como diretora, está contribuindo para uma divisão dentro da empresa para que as pessoas tenham muleta para não fazer o que tem que ser feito. Isso é uma desgraça dentro das empresas. Por que que acontece de gestores, e você talvez esteja no âmbito de gestão, no nível intermediário da organização, quer dizer que não é nem na diretoria, nem na base, você está ali no meio, né? Você tem pessoas que respondem para você e você tem pessoas a quem você tem que prestar contas. Se você está aí no meio, muitas das vezes o que faz você agir de forma idiota, de forma impensada, e agir dessa forma como eu estou falando, é por falta de clareza, e aí nesse caso você está perdoado, você está inocentado, né, inocentada porque você não sabia, mas agora você sabe porque você está vendo esse vídeo. O que que você tem que fazer? Você tem que deixar muito claro qual é o seu papel, o que que você tem que fazer, quando você tem que fazer, para quem você presta conta, qual é o indicador que você vai usar para prestar essa conta, qual é a métrica que isso tem, qual é a meta que isso tem, com que frequência você vai prestar contas, de que maneira que você vai prestar conta para quem você tem que prestar conta, e para que isso aconteça, quais são os processos que você tem que garantir
com a tua equipe, com os teus liderados, com os seus membros de equipe para que isso possa acontecer. Então, tem que ficar muito claro qual é o acordo, o que que tem que ser feito e para quem você tem que trazer o retorno desse resultado. Isso é fundamental para que as coisas aconteçam. A segunda coisa que você tem que matar em você e na tua equipe é o ego. É ficar achando que tem alguém aqui que está indo na contramão do que a gente está fazendo. Está todo mundo trabalhando em prol de conseguir aumento de salário, conseguir manter o seu emprego e aumentar o seu salário, portanto, está pensando em si, mas o único jeito de conseguir isso é entregando resultado. E para entregar resultado dentro de uma empresa, a gente precisa do trabalho uns dos outros. Então, não tem por que você ficar achando que eu estou querendo enfiar o pé na tua marmita. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero manter o meu trabalho, mas para isso eu preciso da sua colaboração. Eu preciso que você coopere comigo para que a gente consiga entregar o resultado. Então você precisa matar em si e na tua equipe o ego e ficar achando que tudo precisa de bênção. Que tudo, ai, não perguntou a minha opinião. Foda-se a sua opinião. Deixa o processo andar, deixa as coisas acontecerem, porque as coisas só vão entregar resultado se você permitir que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito, com pouca burocracia. Se tudo você tem que dar a benção, é porque você, na verdade, é um gestor, é uma gestora insegura. É um gestor inseguro. Você não se garante e por isso você fica cagando de medo das pessoas fazerem coisas sem que você saiba, sem que elas peçam a sua bênção. Então, porque você não sabe o seu papel, porque você não sabe o que que você tem que entregar, para quem você tem que entregar, de que forma que você vai conseguir entregar esse negócio, você fica pedindo que todo mundo venha soltar um pum na sua sala para você saber o que está acontecendo. Porque você morre de medo de ser confrontado e confrontado em relação a uma coisa que você não sabe. Porque no fundo você não sabe, você está mais perdido que cego em tiroteio. Então você precisa que todo mundo peça a sua bênção, e na verdade você está errado, você está errada, porque você não está clareando qual é o seu papel, o que que você tem que entregar, e por consequência você não está deixando claro isso para baixo. Isso gera uma cultura de vitimismo e de permissividade, no qual as pessoas ficam procurando culpados, você inclusive. Ah, impedir embalagem. Caralho, meu, então vamos olhar o processo. Vamos enfiar esse prejuízo no setor, vamos olhar o processo, vamos verificar onde está o erro, vamos corrigir, vamos criar estoque mínimo, estoque máximo, controles, melhorar nossa comunicação com a área de compras, monitorar melhor o nosso uso, fazer melhor planejamento do nosso consumo. Agora, o que que acontece, que na sua empresa provavelmente também acontece, porque isso não depende do tamanho do faturamento, depende da maturidade, do entendimento dos gestores e gestoras. As pessoas se vitimizam e elas procuram incalcutar, né? No meu não tá, tá no de quem. E o importante é eu tirar o meu da reta. Aqui o ponto é, como é que eu faço para conseguir melhorar a porra do processo? Se eu não melhorar o processo, esse erro vai voltar a acontecer. E se você está permitindo isso e está procurando culpado, está dizendo, não, mas eu avisei, não, mas eu falei. Ou então, pior, se você é gestor ou gestora e diz, a culpa é da equipe, o povo é foda, eu dei instrução, mas é porque está difícil achar mão de obra. Meu, se você se esconde atrás da falta de mão de obra para justificar cagada em processo, pode começar tudo de novo. Pode começar tudo de novo. Porque a queda de desempenho, ela tem que ser monitorada e ela tem que ser analisada com causa raiz e tem que ter uma ação corretiva. Toda vez que você permite a falta de engajamento, por falta de clareza, por falta de inspiração do que tem que ser feito, por falta de direcionamento do que precisa ser entregue, por falta de mobilização da vontade das pessoas, porque elas estão acostumadas a reclamar e serem acolhidas na sua reclamação, quem está errado é quem está em cima. Quem está na liderança, quem está na gestão, quem está lidando com as pessoas, quem está lidando com os processos. E se você está num âmbito de operação e você está com o hábito de reclamar e achar culpado, você também tem que entender que você não tem
habilidade, comportamento e atitude digna de subir de nível, de ganhar mais, de ter mais responsabilidade, mais autonomia. Você também, se está no âmbito de operação, precisa mudar essa chavinha para começar a trabalhar do jeito certo para entregar resultado, ao invés de ficar procurando culpado. Então, essa habilidade de liderança, de mobilizar as pessoas, de ter clareza do que precisa ser feito e principalmente de cobrar o resultado e não ter problema de ter atrito na cobrança, de falar: "Ô, e aí? Você não ficou de me entregar? Cadê?". "Não, mas veja bem". "Não, cadê o resultado? Tinha que me entregar, se você não me entregou, por que você não pediu ajuda antes? O que está acontecendo?". Quando eu te perguntei, no meio do caminho, se você estava executando, você falou que sim, agora chega no final você não está fazendo? Então, na próxima eu já aprendi, tem que cobrar e tem que analisar mais no detalhe, só que isso significa que você vai ter menos autonomia, porque agora eu vou ter que ser um chefe que vai ter que ficar analisando cada vírgula do seu texto para garantir que você está fazendo, para não chegar ao final do tempo e descobrir que você mentiu para mim, que você falou que estava fazendo, não estava fazendo bosta nenhuma. Você percebe que você perdeu a autonomia e agora eu vou ter que checar muito mais vezes se você está fazendo, e vou ter que entrar no detalhe para verificar se realmente aquilo que você está fazendo está no caminho certo? Então você perdeu a autonomia. E se você perdeu a autonomia, significa que eu tenho que assumir responsabilidades que são suas, que, portanto, meu caro, minha cara, você não tem direito a ganhar por isso. Quando a gente tem esse tipo de gestão, a gente começa a ter um desempenho e uma execução travada, porque eu, como chefe, passo a ter que fazer praticamente o teu papel, que é de garantir que a execução está acontecendo. Isso vai gerar uma desorganização do trabalho. Não tem jeito, porque significa que eu, que deveria estar fazendo outras coisas, estou tendo que ficar fiscalizando o trabalho das pessoas, porque elas mesmas não estão fiscalizando o próprio trabalho, e é isso que elas deveriam fazer, né. E aí isso gera uma sobrecarga em mim como gestor, porque eu tenho que ficar microgerenciando o tempo inteiro, sendo que você poderia dar conta de checar o que está acontecendo e prestar conta do que está acontecendo para mim com responsabilidade. Se isso não está acontecendo, eu acabo ficando bombardeado de informação, e aí eu acabo tendo que entrar muito na operação, que significa que eu não vou olhar para frente, que significa que eu não vou achar novas formas de trabalhar, novas tecnologias, novas ferramentas para a gente ser mais eficiente, mais eficaz, que por consequência faz com que você tenha que trabalhar de forma muito braçal e não consiga ganhar mais, não consiga ganhar prêmio por produtividade, não consiga bater metas mais ousadas e, por consequência, também não tem os prêmios, porque significa que a gente não vai ter o mesmo resultado organizacional. E quando acontece tudo isso, também acontece que as pessoas começam a reclamar, elas começam a dizer um monte de coisa, porque a diretoria não decide, porque aqui tudo se começa e nada se termina, porque a gente reclama com você, mas acaba que não acontece nada de diferente. E toda vez que você, como gestor ou gestora, acolhe esse tipo de reclamação e finge que está tudo bem, você pode até achar que isso é bom e que você está fazendo uma boa liderança, mas na verdade o que vai acontecer é que no fundo as pessoas vão perdendo respeito por você, vão perdendo admiração por você, vão perdendo respeito pela organização da qual elas fazem parte e por consequência disso elas se desmotivam, começam a desmotivar todos os colegas porque falam que é assim mesmo, aqui nada muda, aqui nada anda. Aqui a gente reclama, mas nunca acontece nada, tudo fica sempre igual. E toda vez que a gente permite que isso aconteça, vai criando um rótulo de que essa empresa, de que essa instituição, ela não tem um valor real de resultado, de ir em cima, de entregar, de fazer e de acontecer. E aí a consequência disso também é de que as pessoas começam a ser cínicas. Elas não ficam só desmotivadas, elas passam a ser cínicas e elas começam a dizer assim: "Ah, não, tá tudo certo, tá tudo bem". Porque aqui é assim, todo ano tem carnaval. Aqui tudo acontece para que nada aconteça. Então, esse é o resultado da cultura de reclamação. Se você é gestor ou gestora e permite que as pessoas falem mal dos projetos, joguem a responsabilidade para os colegas, fiquem correndo até você para pedir respaldo, para não fazer alguma coisa que tem que ser feito, e você, por ego ou por incompetência, acolhe porque você precisa saber de tudo, ou por medo de não saber de tudo, você está ferrado, você está ferrada.
porque isso volta contra você. E você precisa mudar essa vibe. E agora, sem mais sermão, eu vou te passar o que que você pode fazer para conseguir melhorar isso e transformar essa forma de trabalhar numa outra forma. Evitar as reuniões improdutivas, evitar a reclamação em relação aos treinamentos que precisam ser feitos, eliminar essas barreiras que existem entre os departamentos, né, para que a gente possa conseguir avançar em relação a resultados reais, com uma cultura de resultados. Então, para isso, o que que precisa acontecer na sua prática? A primeira coisa para virar a chave é assumir responsabilidade. Se deu um pau no processo, a primeira coisa que você, como colega de trabalho, como gestor, como gestora, independente do seu nível, tá? É assumir responsabilidade. Fala, deu merda, ok. Agora, o que que a gente precisa fazer para resolver? E nesse sentido também apoiar o coleguinha, porque vocês trabalham juntos, vocês dependem uns dos outros. Então tem que apoiar o coleguinha. Falar, viu, deu merda, você esqueceu de pedir, o que que eu posso fazer para te ajudar? Você está precisando de um relatório que eu uso para você poder fazer o seu projeto? Qual é o relatório que você precisa? Olha, hoje eu não consigo, mas eu posso te enviar amanhã. Pode ser? Não, você precisa para hoje? Ok, então eu vou te entregar hoje e eu me entendo com o meu chefe. Eu aviso para ele por que que eu tive que fazer uma hora extra ou qualquer coisa do gênero. Então, contribuir com os colegas, porque é para isso que a gente existe. O nosso resultado, ele depende da contribuição que a gente é capaz de dar para os outros, seja para o colega, seja para o cliente, seja para a empresa. A gente precisa parar de transferir a responsabilidade da não ação para os outros, seja para a nossa equipe, que são os nossos liderados, seja para os nossos chefes que não tomam decisão, que não têm autoridade para tomar decisão porque precisa de outras pessoas. A gente precisa parar de transferir e começar a fazer aquilo que cabe na nossa mão. Precisa começar a fazer e parar de ficar inventando desculpa para não ação. Liderar pelo exemplo, fazer aquilo que tem que ser feito, entregar o resultado. Porque quando você faz isso, você consegue ser um exemplo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir ser um exemplo é deixar a responsabilidade na mão de quem é a responsabilidade. Então, se chega alguém querendo transferir um problema que não é seu, a primeira coisa que você tem que fazer como gestor, é devolver. Falar, olha, esse problema aqui você dá conta de resolver, está dentro da sua alçada de resolução, você tem autonomia para fazer isso. O que que você precisa, né? De que maneira que você está pensando em resolver? Faz perguntas, mas não sai resolvendo. E criar espaço para desenvolver o time na resolução de problemas. Uma coisa que é útil, isso aqui eu compartilho em primeira mão com vocês, é o seguinte: façam oficinas de trabalho e tragam temas. Por exemplo, faltou um determinado produto para ser entregue para o cliente, porque a ordem de produção não foi feita. Como é que a gente resolve esse problema entre nós? Joga esse tipo de problema para ser discutido entre as equipes, para que eles aprendam e criem maturidade de resolução de problemas. Fazer reunião rápida, encontro, tem que ter frequência. Não tem que durar um tempão. Tem que ter frequência, acompanhar o progresso individual, acompanhar o progresso do time, e tem que ter cobrança. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer sem uma transparência, sem uma confiança baseada na prestação de contas. Ela precisa acontecer. Porque a partir disso você consegue colocar todo mundo alinhado em relação ao que precisa ser feito, o propósito real do negócio, o propósito real do trabalho, compartilhar as histórias que são inspiradoras, os exemplos dos outros setores, das pessoas que entregaram resultado, trazer uma visão de futuro inspiradora para as pessoas quererem trabalhar, quererem sair de casa e vir contribuir, né? Fazer disso tudo um exemplo. Principalmente uma coisa que eu vejo que é difícil pra caramba de acontecer hoje em dia, é o apoio mútuo. Você precisa exercer o apoio mútuo. Seja a primeira pessoa a dizer sim para o colega, seja a pessoa que diz sim para o outro setor, seja a pessoa contributiva, seja a pessoa que ajuda as coisas a avançar. Se você não sabe ou não tem condições, abre espaço e fala: "Não sei".
abre espaço da vulnerabilidade saudável para receber ajuda, para receber apoio dos outros setores. Precisa derrubar as barreiras, senão as coisas não acontecem. Se a gente cria barreira dentro da própria organização, a gente vai criando uma cultura do medo. Onde tem uma cultura do medo, não existe pertencimento. Se não existe pertencimento, não existe real entrega. A gente precisa confiar uns nos outros e a confiança vem do apoio mútuo. Não tem outro jeito. Por fim, é importante a gente também lembrar que intervir e ter atrito e confrontar a equipe, confrontar o colega, confrontar a liderança faz parte. Para de ficar aceitando desculpa e reclamação como parte da solução. Não é. Temos um problema, o que que a gente vai fazer para resolver? Decisões difíceis, elas precisam ser tomadas. Não pode ficar justificando problema em cima de equipe fraca, falta de mão de obra qualificada para contratar, decisão da diretoria que não é tomada, falta de recurso. Tudo isso é desculpa. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, sempre tem alguma coisa que a gente pode avançar, sempre tem alguma coisa que a gente pode trazer de energia. E a principal coisa é, assume a cagada para poder corrigir, assume o erro. Para de ficar com medo de tomar prejuízo na sua área de responsabilidade. É melhor você tomar o prejuízo, assumir o erro, conversar com as pessoas, corrigir e depois celebrar a solução e criar uma cultura de aprendizado, do que você ficar querendo enfiar nos lugares alheios por medo de perder o emprego. E aí você cria uma cultura do medo e você não cria uma cultura de aprendizagem, e aí, qualquer problema que tiver, todo mundo vai ter medo de solucionar e vai jogar para quem está em cima. E se você é coordenador, se você é gerente, se você é diretor ou diretora, você está fudido, porque se você não ajudar as pessoas a assumir risco e aprender quando dá pau e melhorar o processo, tudo volta para você. E a forma da gente fazer isso é o que está dentro do nosso programa DEC, que é o Direção Estratégica Clara. Então, obviamente, você quer aprender mais detalhadamente como fazer tudo isso na prática, entra na nossa landing page e se inscreve. Todas as aulas que a gente faz é com o foco de compartilhar os problemas que a gente identifica dentro da nossa consultoria, que os nossos consultores percebem no dia a dia das organizações, transformar isso numa aula prática que tem um passo a passo para a resolução desse problema e que tem um caminho, né? Inclusive usando inteligência artificial. Pô, eu tenho preguiça, não tenho tempo. Foda-se! Tem inteligência artificial. Você vai lá, joga o prompt, sai descrição de cargo, sai a meta, sai o indicador, né? Sai a reengenharia do teu processo, está tudo lá. Então não tem desculpa. Eu não tenho tempo para aprender, usa inteligência artificial, está lá. Então vem participar, clica em saiba mais para você poder utilizar todo esse know-how que está disponível dentro do DEX. Seja bem-vindo e vamos para cima.